Sindipetro RJ. A história, quem faz somos nós. Desde as primeiras lutas até os dias atuais, a união dos trabalhadores tem sido definitiva na conquista de seus direitos. Quando lutamos juntos, somos fortes. Muito já foi feito. Conheça um pouco da luta petroleira. 2003. Os trabalhadores das extintas Interbras e Petromisa, demitidos pelo governo Collor, voltaram aos quadros da Petrobras após mais de uma década de lutas. No total, foram readmitidos 986 trabalhadores anistiados. Esta parte da história depende de você. Participe. Seja você também uma peça fundamental na construção da luta. É no sindicato que nos unimos e nos organizamos para lutar em defesa dos nossos direitos, reivindicar melhores salários e condições de trabalho. Ser sócio do sindicato é contribuir para a sustentação política e material da entidade. É apoiar a organização independente dos trabalhadores. É contribuir na luta pela construção de uma sociedade mais justa. Sindicalize-se. Se você já é sindicalizado ou sindicalizada, repasse esta informação para um companheiro ou companheira e fale sobre a importância da sindicalização. Sindipetro RJ, lutando pela soberania nacional. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta. Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Uma produção das secretarias temáticas do Núcleo 5, Secretaria das Empresas Privadas, Secretaria das Empresas Terceirizadas, Secretaria Plataformas e Secretaria Petroquímica. Diretores: Antônio Furtado Manguinhos, Brayer Grudka, Ventura, Hugo Queiroz, Ventura, Ivan Luiz, Edsim e Tiago Macedo, Ventura. Merece, você merece, tudo vai bem. Companheirada feliz, companheirada consciente dos nossos deveres, nós estamos aqui retomando, nossas atividades, porque o ano novo começa depois do carnaval. E como o ano novo chinês é o ano do cachorro, nós começamos com uma brilhante cachorrada que aconteceu no Congresso Nacional, criando aí uma intervenção fajuta, uma intervenção que poderá até desmoralizar nossas Forças Armadas, em particular o nosso Exército. Isso nos preocupa muito, muito mesmo, porque não são canhões que garantem segurança, não são bombas que garantem segurança. O que garante segurança é uma boa educação, que garante segurança é uma boa saúde, um bom transporte, É isso que garante a segurança de um povo consciente dos seus direitos e consciente dos seus deveres. Nós precisamos trazer as Forças Armadas para o nosso lado. Nós precisamos trazer as nossas Forças Armadas brasileiras para o lado da nação brasileira, que não nasce nunca. Nós precisamos fazer surgir a nação brasileira. E nesse carnaval que passou agora, recentemente, ficou muito claro, ali ficou claro o perigo, o medo que eles têm da nação brasileira. Porque a nação brasileira se manifestou aqui no Sambódromo. A nação brasileira disse para o que veio o grande vampiro, A nação brasileira disse para o que veio esse Congresso traidor, que vive aí traindo a nossa querida, estimada e respeitada nação brasileira, que precisa verdadeiramente aflorar, razão pela qual, ao saber que não iria passar a malfadada reforma da Previdência,
e os aposentados demonstraram também o seu caráter ativistas e provaram que aposentados não são inativos e provaram também que os ativos é que são inativos, os ativos é que são omissos, porque senão não passaria também a malfadada reforma trabalhista. Então, após essa introdução, que tem caráter de desabafo, nós estamos aqui hoje realizando 2 programas simultâneos, devido a esse período carnavalesco que nós passamos, né? Nós estamos realizando hoje o programa 286, que abrange o intervalo de 9 a 15 de fevereiro, e o programa 287, que vai de 16 a 22. E nós estamos hoje, então, no dia 22 de fevereiro de 2018, nossa quinta-feira, já passando 2 meses do ano novo. Dando, então, agora, prosseguimento, e talvez até ouvindo alguma coisa da nossa introdução, seguindo o fluxo aqui natural, que é o da esquerda, vamos conversar com nossa querida Rosa Correia, né? Que é a nossa cineasta, jornalista, e tudo de bom, é a Rosa. Tá bom, Rosa? Olá, ouvintes. Foi bem de carnaval? Fui bem de carnaval. Não fui melhor porque a gente está aí diante desse governo ilegítimo. E não vou me demorar muito não, mas só para complementar aqui, né, a introdução com relação à intervenção, de que não deixa de ser de forma alguma, como muitas pessoas estão querendo dizer, que mas o Rio de Janeiro já recebeu tropas antes, eles já estiveram lá na época da Rio 1992, né, na época da ECO, já teve também na época da Copa, das Olimpíadas, não tem comparação, né? Então, assim, que as pessoas não se enganem e não comparem, né, a vinda das Forças Armadas para dar apoio a grandes eventos, né, que não se compara a evento internacional, inclusive, como uma Copa de futebol, né, com relação à questão de segurança de todos, de um grande público que a cidade estava recebendo, como foram as Olimpíadas, é muito diferente do que está acontecendo hoje. Então, as pessoas, o que a gente pede é que elas não fechem os olhos, né, nem os ouvidos, e prestem bastante atenção no que está acontecendo, porque é um ato inconstitucional, sim. Furtado. É isso aí, boa noite aos companheiros e companheiras que nos dão o prazer da Felipe Bernardo, né? Daniel, inclusive, sempre nos cobra, né? Boa noite, Daniel. Rosa, evidentemente, né, o que está acontecendo no Rio de Janeiro é um caso atípico e é um caso de interesse político e eleitoreiro, né? A gente sabe disso, evidentemente, que a situação pela qual estávamos passando e que na realidade estamos passando é de violência total. A gente não pode, no momento aqui, encobrir as coisas. Hoje nós temos dificuldade de assumir determinados compromissos em determinados horários, pelo receio que temos, né, de chegarmos em casa, e não só de chegarmos em casa, mas também de deixar os nossos familiares em sobressalto, né, porque há todo um horário ali específico, que infelizmente nos foi proibido o direito de ir e vir, né, e que está na Constituição esse direito. Agora, é um fato meramente político, né, porque como muito bem você falou, e o próprio companheiro Ivan falou, a reforma previdenciária, ela é um grande mote desse governo que está aí, né, de fazer essa reforma, e que ele sabia perfeitamente que isso não ia passar. Agora, como muito bem falou o companheiro Rosa, são 2 momentos diferenciados. Naquela época que era do Campeonato Mundial e que naquela época que era das Olimpíadas, né? Era uma proteção aos visitantes que vinham para esse tipo de evento. São coisas distintas do momento que estamos passando. Agora, o que aconteceu na realidade é que o governo sabia que ele não ia conseguir esse fator da reforma previdenciária. Agora, como muito bem você falou, nós como sociedade precisamos ficar atentos, porque a maior parte desses deputados e senadores que estavam propensos a votar e que sabiam que eles não iam ser reeleitos, vão se aproveitar disso agora. Vão se aproveitar e vão fazer campanha. Não, porque eu ia votar contra. Mentira, a gente sabe disso. Então, a sociedade, ela precisa ficar atenta para esse tipo de demagogia que vai aparecer. Eles agora vão virar cordeiros, né? Cordeiros
e que prontamente vão dizer que não iam participar desse tipo de situação de tira direitos dos companheiros e das companheiras. Então, é necessário que esse outro tipo de posicionamento, então, de situação, o companheiro e a própria sociedade saiba definir para não ser mais uma vez enganado. Companheiro Ivan. Você falou bem. A sociedade tem que dizer o que ela quer, né? O modelo de governo que ela quer. Porque, como eu falei, né, na instituição que nós estamos, na FAPERJ, na terça-feira passada, né, eu falei o seguinte: a sociedade é que manda. O patrimônio é da sociedade, o patrimônio é do Estado, e o Estado somos nós. Não pode um governo que passa, um governo que é eleito para administrar o patrimônio do Estado, chegar e vender o patrimônio da população. Não pode, isso é uma coisa de louco. Os plebeus precisam se manifestar. E como é que os plebeus se manifestam? Através dos plebiscitos, né? Plebiscito vem de plebeu, né? É a manifestação do plebeu. Então, nós temos que autorizar o governo a fazer a reforma da Previdência. Nós temos que autorizar o governo a vender a Eletrobras, a vender a Petrobras. O povo, que é o dono do patrimônio, é que tem que vender. Mas isso só ocorreria se nós vivêssemos numa república não oligárquica. Como nós vivemos numa república oligárquica, e na realidade república não combina com oligarquia, não combina. Ou você é república, que dá origem, né, que vem da origem da res pública, da coisa pública. Ou você tem a república, ou você tem a oligarquia. Então, os oligarcas se reúnem e elegem os deputados, os vereadores e tal, e deixa meia dúzia de maluco fazendo oposição para dizer que existe democracia, entendeu? É como nós, por exemplo, como nós aqui no mundo petroleiro, nós temos 17 sindicatos, 12 ficam fazendo o que eles querem e 5 ficam se esperneando, gritando contra, aí 12 contra 5, porque eles agem assim, eles têm uma maioria avassaladora para poder obedecer às ordens que vêm do Pentágono, né? Que vem lá da CIA, que vem lá de Wall Street, que vem lá de Harvard, que vem, entendeu? Então nós temos que obedecer. E eles, os oligarcas ainda, eles vão e obedecem. Né? Hoje eu estava comentando, hoje não, na terça-feira eu estava comentando sobre essa questão, né, do agronegócio, que o agro é tech, o agro é isso, o agro é aquilo, o agro é escravocrata, entendeu? O agro é nada. O agro está com a mensagem, o agro está com o objetivo de não permitir o Brasil a se industrializar. O agro está aí para isso, entendeu? É para isso que o agro existe, para a gente não se industrializar e continuarmos no mundo das commodities tipo soja, feijão, produzindo, né? Você pega hoje a Alemanha, rapaz, o maior produtor de café, o maior exportador de café é a Alemanha, e lá não tem um pé de café. Como é que pode, pô? Né? Hoje o Uber já tem alguns carrinhos e tal. Então, acho que o sistema capitalista, ele se reinventa, todo dia ele se reinventa. Né? E quando ele vê chance de ganhar muito dinheiro, aí nós temos o exemplo na escola de samba. Quem era sambista era tudo marginal. Se pegasse você como violão debaixo do braço, o Vila Lobos, na TV Câmara, eu assisto muito TV Câmara para o Senado. E aí passaram as pessoas do Vila Lobos, ele falando, quantas vezes Vila Lobos foi te dar cartola da cadeia? Um monte de vezes. Porque cartola com o violão debaixo do braço ia preso. Aí Vila Lobos ia lá na cadeia e falava, vocês não sabem, o artista, Vila Lobos falava, vocês não têm noção do gênio que vocês estão tentando matar. E quase mataram. Né? Tanto que ele foi vender, lavar carro, né? Foi ter a vida lá de mais, não vou usar a palavra, porque eu usar a palavra aqui meio pesada, entendeu? Então, uma vida mais simples possível, por exemplo, né?
Então, para Lomilha lá na cadeia soltar um cartola, né? Solta o cara é um gênio da música, vocês vão ver ainda quem será Cartola Vila Lobos, camarada. Então você vê que a coisa é muito séria, a questão cultural. Quando eles viram que o samba era um grande negócio, que o samba dava dinheiro, cara, igual o funk aí. Hoje o funkeiro é marginal, né? Daqui a pouco, quando eles perceberem, pô, a gente podia botar um violino no funk, podia botar uma tromba, né? Um trompete, podia fazer, pô, quem sabe? Isso aí funk vai ser a melhor coisa do mundo, porque aquela batida é terrível, né? Aquela batida mexe com qualquer um, né? Levanta até defunto, o funk levanta defunto, entendeu? Então, resumo, quando eles verem que vai dar muito dinheiro, aí pronto, aí o funk legaliza, aí fica tudo legal, entendeu? O negócio é grana só. Mas, então, para a Juliana não ficar triste, a Juliana é nossa operadora de som, é isso? Juliana Matos. Juliana Matos, famosa JM. Então, para ela não ficar triste, nós vamos fazer o seguinte, Rosa. Nós temos os nossos homenageados inesquecíveis da semana, no caso de 2 semanas, e temos também os nossos fatos históricos relevantes que não podem ficar esquecidos da nossa memória, nem da memória das futuras gerações, tá certo? No dia 9, então, o nosso intervalo vai de 9 até 22, no dia 9, nós já destacamos aí o Vassourinhas, né, que foi o dia do frevo, bacana e tal. E nesse dia 9, vocês teriam algum destaque a fazer, você ou o Furtado? No Brasil, em 1959, operários que construíam a nova capital do Brasil, né, Brasília, se revoltam contra o corte de água e a péssima comida. A Guarda Especial de Brasília tenta conter o protesto, mas recua diante de mais de 30 mil trabalhadores. Muitos livros aí de história não incluíram isso, né? A nossa ideia é buscar exatamente fato, o né? que os livros não falam, porque a história brasileira é uma história mentirosa. Omite muitos fatos. E em 1959, à noite, os guardas voltam e metralham o acampamento. Isso imaginem, durante a construção de Brasília. Os corpos são ocultados e enterrados no local da obra. Terrível, né? Terrível isso. E dia 10, né, prosseguindo aí em 2012, no Peru, cerca de 20 mil pessoas saem às ruas de Lima em uma marcha nacional de água, para exigir a anulação do projeto Minas Conga, que ameaça os recursos hídricos do país. O protesto começou no norte do Peru, na região de Cajamarca, e depois tornou-se símbolo da luta da soberania latino-americana. Bacana, bacana. Agora, a rádio tem que ter música, entendeu? Eu não me conformo. Eu acho que a nossa Juliana preparou alguma coisa para a homenageada nossa, né? Que é a famosa Furtado. Carmen Maria do Carmo, Carmen Miranda da Cunha, famosa Maria do Carmo, né? Maria do Carmo. Nasceu lá em 1909 em Portugal. A música dela bonitinha. Foi a nossa embaixadora, né? Bonito. Grande abraço aí para a família Miranda. Mas em seguida, Juliana, nós temos um compositor fantástico que fez uma música que teve repercussão até internacional. Nosso querido Antônio Furtado. Não é Antônio Furtado, não. É Antônio Adolfo. Tá certo? Vamos lá, Juliana, com você. Bacana. Furtado, olha que som. Eu acho que o Furtado conhece, né? Samarina. Grande Samarina, bacana. E deixando Samarina no fundo, nós parabenizamos o nosso querido Monsueto, né, que fez dia 17, fez 45 anos aí, né, de falecido, né? Nos abandonou. Também tivemos o nascimento, no dia 17, do Paulo Moura. Tivemos o nascimento do nosso querido Peninha e do nosso querido
Pixinguinha também, dia 17, né? Agora, então, dando continuidade àquela nossa série, Rosa, você daria o prazer? Ou manda o braço aqui direto? Manda brasa. Então tá bom. É Dando contigo. continuidade àquela nossa série falando sobre sindicalismo, Sindicalismo. né? No dia, vamos ler apenas o do dia 15, que foi a ação dos anarquistas nos sindicatos. Em 1906, houve o primeiro Congresso Operário Brasileiro, com 43 delegados eleitos por 28 organizações operárias de todo o país. O Congresso fundou a Confederação Operária Brasileira, COB. As propostas vencedoras do Congresso e a linha predominante da COB eram da corrente dos anarquistas. A organização dos operários deve ser federativa e não centralizada. O sindicalismo deve ser de resistência e não assistencialista. O importante é a ação direta da classe trabalhadora, da classe operária, sem passar pela intermediação parlamentar. Priorizar boicotes, greves e outras formas diretas de luta. É preciso combater as visões reformistas dos agentes do governo e da Igreja Católica. Como se viu acima, os anarco-sindicalistas entendiam que, aspas, a ação direta deveria ser a grande bandeira do sindicalismo revolucionário, fecha aspas. Por isso, cada ação direta, tipo greve, boicote, sabotagem, etc., era considerada um meio dos trabalhadores e trabalhadoras aprenderem a agir de uma maneira solidária em sua luta por melhores condições de trabalho contra seu inimigo comum, os capitalistas. Essa conclusão partia da seguinte convicção: cada ação direta é uma batalha na qual o proletário conhece as necessidades da revolução por meio de sua própria experiência e se prepara para a ação final, isto é, a greve geral, que destruirá o sistema capitalista. O anarco-sindicalismo, assim como o anarquismo em geral, considerava que nas ações diretas seria legítimo o uso de um certo tipo e grau de violência. Essa concepção e as práticas dela decorrentes se constituíam numa das características diferenciais do anarco-sindicalismo em relação a outras correntes e formas de ação do sindicalismo brasileiro. A sabotagem, por exemplo, era vista como especialmente eficaz para o proletariado, no caso em que ele não pudesse entrar em greve. A destruição de equipamentos tocaria no ponto fraco do sistema, pois as máquinas são de mais difícil substituição do que os trabalhadores e as trabalhadoras. Como principais divulgadores do ideário anarquista, destacaram-se José Oiticica, Everardo Dias e Edgar Léo Roth, deve ser isso. Os primeiros jornais anarquistas e anarco-sindicalistas tentaram se sustentar apenas com as contribuições dos militantes. Como era ainda um número reduzido e não possuíam muitos recursos econômicos, acabaram sendo poucos os jornais anarquistas que chegaram a publicar mais de 5 números. A partir de 1908, a COB publicou seu jornal nacional, aspas, A Voz do Trabalhador. Esse jornal continuou irregularmente até 1920, com o desmantelamento da própria COB. A greve de 1917 foi comandada pelos anarquistas. A maioria de jornais da época testou a força e organização dos anarquistas do Brasil. Isso não quer dizer que não havia outros grupos políticos que dividiam com eles a liderança do movimento operário. Depois da greve, apesar de alguns avanços em termos de legislação social, houve anos difíceis para o movimento operário, que foi obrigado a enfrentar grandes desafios. O principal foi o recrudescimento da repressão por parte do governo.
Em 1921, foi aprovada a Lei de Expulsão dos Estrangeiros, que legitimava a deportação sumária de lideranças envolvidas em, aspas, distúrbios da ordem, e o fechamento de organizações operárias e os principais alvos, que passaram a ser os anarquistas. Essa foi a nossa contribuição para o dia de hoje, né? E na próxima semana, então, nós teremos o tema 1930. Furtado, você repara, Furtado, que a luta do operário é sempre uma luta inglória, né? Porque o Estado vem e massacra. Isso nos entristece bastante. É isso ou não, Furtado? Olha só, companheiro, realmente, de uma certa forma, eu até não concordo com a expressão inglória. Pelo contrário, né? É gloriosa a luta do trabalhador, né? Porque na sua participação, nas suas lutas, ele consegue reverter determinado posicionamento de quando eles são atacados seus direitos. Então é uma luta que faz a história, e a história se repete de uma certa forma, não é isso? A gente vê que isso lá no início das suas conquistas dos trabalhadores, e hoje, mais do que nunca, os trabalhadores são atacados nas suas respectivas lutas e conquistas. Isso é importante, que haja essa participação para que ele não se deixe vencer e não seja vencido dos seus ideais, que é mais importante. Por falar em lutas e conquistas, Furtado, nós tivemos uma assembleia, tivemos uma reunião cedo com Manguinhos, né? E depois tivemos a assembleia da Chevron. Com relação a Manguinhos, a tua avaliação? Olha só, companheiro, foi super importante, né? Mas isso quer dizer que, em função da nossa permanência, isto é, os sindicatos, através do companheiro Ivan, do companheiro Schoper, do companheiro Furtado, do companheiro Bernardo, que está sempre com a gente, nas falações que a gente faz todas as quarta-feiras, né? Estamos ali em frente ao famoso muro da vergonha, né? Que a gente questionou aqui, o negócio todo. Mas o que nos chamou bastante atenção foi, nessa reunião, foram as propostas apresentadas, pela atual direção da empresa. Então, deixa eu ser mal educado, só um instantinho. Não há muro que separe o trabalhador do sindicato. Não, jamais. Isso nunca vai acontecer. Que se acontecer, a gente leva um carro mais alto, tipo bota o som lá, isso nunca vai acontecer. Até pelo contrário, isso nos engrandece, e a luta do trabalhador nesse sentido fortalece, né? Então, as propostas foram super interessantes. Aconteceram, evidentemente, alguns avanços, né? Principalmente no que diz respeito ao plano de saúde. Né? Foi verdade. A participação agora da empresa é em torno de 60% e dos trabalhadores é em torno de 40% para os seus dependentes, nesse caso, do plano de saúde. Né? E no plano odontológico também houve um avanço, né? Foi implantado a partir do mês de janeiro, já o plano odontológico, e isso é importante à medida que, no ano passado, não houve por parte da direção da empresa esse tipo de sensibilidade, pô. E aí uma coisa que a gente sempre estava ali cobrando, vamos discutir, vamos conversar. Nós sempre buscamos o melhor, né? Sempre buscamos o melhor, porque a empresa, ela há de entender que o posicionamento sindical tem que ser esse, pô. Nós não podemos, em momento algum, deixar o tempo passar e como se nada tivesse acontecido. O trabalhador feliz vai produzir muito mais. Muito mais, a gente sabe dessa história. Então, ela está propondo uma reposição para o ano passado, né? Não aumenta no que diz respeito à cesta básica, e para o ano de 2018 a 2019, dá um aumento que depois a gente vai analisar com os trabalhadores. Aumentou a cesta básica, né? E com referência ao plano odontológico. Mas também... Furtado, só permite mais uma partezinha. Também nós temos que levar em consideração, né, que Manguinhos está com a refit, né? Depois é bom te comentar alguma coisa. Porque você pejorativa naquele negócio, que a gente não vai entrar nesse método aqui, mas tudo bem. E além do mais, né, companheiro, até por o negócio de refit, a gente chama de negócio porque, para nós, eu, companheiro Ivan, companheiro Show,
não mudou. Não mudou nada. Mas foi esclarecido que era Não só foi marca. esclare- Né? Segundo eles, foi só marca, mas não é isso que está nos jornais. Né? Hoje, inclusive, aquele papel que nós vimos. E a holding lá holandesa. E hoje no jornal saiu mais outra matéria que a gente vai separar. Você não trouxe, a gente vai separar a matéria direitinho, até para fazer esse questionamento na própria reunião que nós vamos ter com a direção da empresa, né, em função disso aí. Agora, também, nessa quinta-feira também, nós fizemos uma assembleia com os trabalhadores da Chevron, que foi super interessante, né? Super interessante. E a participação, inclusive, do companheiro Ivan, no vídeo que fez, foi muito importante. Não é o companheiro Ivan, mas sim a representatividade do companheiro Ivan do sindicato, pô. Essa é a postura do sindicato e a postura da nossa secretaria, né? Que está ali sendo participativo. E os companheiros entenderam que aquela proposta ela não poderia ser uma proposta real, né? Quando, viu, companheira Rosa? Quando o acordo coletivo dos companheiros é em mês de fevereiro, ela simplesmente data base de janeiro, ela simplesmente queria fazer com que essa data base não funcionasse e daria um abono e só ia repor o salário em abril, né? A gente também quer saber se é abril, não nos interessa. Sem ser retroativo. E sem ser retroativo. Então o companheiro Ivan fez um trabalho muito bom pela representatividade do sindicato. Os companheiros entenderam que essa postura é do sindicato, vieram aqui pelas suas assembleias, recusaram a proposta e vão refazer uma outra proposta para a gente apresentar à direção da Chevron. Eles estão fazendo, os trabalhadores estão fazendo uma contraproposta. Mas então, Furtado, Manguinhos, e nós estamos nesse momento agora buscando entendimentos com a Repsol Sinopec, né? Isso aí é importante, porque essa reunião de hoje é uma reunião que vai dar reflexos importantes para a nossa companheirada, e estamos aí na luta. E a Juliana está doida para ver o nosso próximo aniversariante, que é o grande Calbi Peixoto. Esse cara, uma voz, Furtado, nascido lá em 1935, lá em Niterói, na terra boa, né? E essa música dele se tornou um hino, né? Pode manter aí. Como nós estamos no intervalo, Rosa, de 9 a 22. Vamos fazer um pequeno comentário aqui, pode ser? E o companheiro Rosa, inclusive, a companheira Juliana. Interessante a história dessa música, ele mesmo falando, né? Ele comentando a história dessa música, que os compositores, ao fazer essa música, ofereceram para alguns medalhões da época, eles falaram, não, isso aí não é bem assim não. E ofereceram para ele aceitou, deu no que deu, né? É verdade. Está achando as estrelas, né? Então, Rosa, olha só. No dia 14,